Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aqueles que vêm a primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham, sejam bem-vindos. Aqueles que trabalham conosco, sejam bem-vindos. E aos companheiros da internet que estão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. A finalidade da Casa Espírita é servir de porto seguro para aqueles que estão com dificuldades, através do apoio, do amparo, do esclarecimento, recuperam as forças para continuar sua jornada. E é isso que nós fazemos quando nós nos deslocamos até uma Casa Espírita em busca do apoio e do amparo. Como diz Jesus, onde se reunirem mais pessoas em meu nome, ali estarei presente. E é isso que nós procuramos. Não a redenção dos nossos pecados, as nossas faltas, mas um sentido, por que estamos passando por tal transtorno, por tal tempestade. Após a tempestade sempre vem a bonança, mas para isso nós precisamos trabalhar para que essa bonança venha. Então, sejam bem-vindos. A casa trabalha todos os dias, tá? E todos os dias nós temos palestras, com exceção de sextas-feiras. Nas sextas-feiras nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos e aos seus familiares. Então, se alguém tiver algum conhecido, um parente, um vizinho, ou alguém que esteja passando por dificuldade, traga até nós, para nós conversar, para fazer um trabalho, para podermos orientar tanto a família como os seus filhos, os seus dependentes. E não é só de drogas, não, mas qualquer outro tipo de vício, dependência de vício, nós fazemos um trabalho apoiando, ajudando, aliviando um pouco o sofrimento daqueles nossos companheiros que estão passando por dificuldades. Porque é só nos procurar. É às sextas-feiras, tá? A partir das 19h30. Não é reunião pública, mas é um grupo que se reúne para ajudar. Ok? Agradecendo também aqueles nossos companheiros que nos fornecem as cestas básicas, né? Os alimentos para a montagem das cestas básicas que são entregues no segundo sábado do mês para as famílias carentes. São em torno de 60 famílias carentes que são atendidas. E aos sábados, a partir das 18h, nós temos também distribuição de lanches, que os nossos voluntários, nossos companheiros preparam com muito carinho para aqueles irmãos necessitados. Se alguém quiser participar, é só nos aguardar depois, às 18h, e mãos à obra para o trabalho. Tá certo? Então, depois desses recados, companheiros, ainda faltou um importante. Nós estaremos realizando dia 2, dia 3, dia 4 de novembro, a viagem para Araxá e Sacramento. Então façam as suas reservas. Quem tiver interesse em participar dessa viagem, procure a Sandra, procure o Mauro, procure eu, procure a Rita, o Dai, os trabalhadores aqui. Temos alguma informação que podemos estar auxiliando vocês se tiver interesse em fazer essa viagem. Quem já fez, quiser retornar, e quem não fez, quiser fazer, vale a pena. Ok? Então vamos, companheiros. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai. Vamos visualizando mais o nosso Mestre Jesus. E vamos agradecer a oportunidade que estamos recebendo nesta tarde de estarmos estudando, de estarmos adquirindo conhecimentos que nos auxiliarão, Senhor, na travessia da nossa jornada. Obrigado pelo apoio que recebemos, meu Pai. Que os companheiros da espiritualidade que aqui estão, preparando esse ambiente, nos recebendo num abraço fraterno, possamos juntos, Senhor, aproveitar essa tarde de estudo e de aprendizado. Ó Pai, obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho o nosso irmão Mauro, que fala para nós a palestra essa tarde. O tema é do livro La Fontaine, o Comportamento Humano, do Espírito Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E vai falar sobre o homem flexível. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos. Muito bom mais uma vez estarmos juntos para que possamos trouxer
pequenas linhas a respeito de uma obra tão fabulosa, ditada por um grande espírito, né, Hamed, que tanto nos dá de ensinamentos e explicações. Boa tarde aos nossos amigos que nos acompanham. Está podendo fazer a pergunta do internet? Então, se vocês quiserem fazer a pergunta, por favor, os façam. No vídeo possível, o Washington vai responder para vocês, tá bom? Então, vamos nós aqui. É muito bom poder começar com sorrisos, porque o sorriso engrandece a alma. E o sorriso faz com que nós possamos quebrar essas rusgas, essas coisas pesadas que nós carregamos em torno de nós, aquelas coisas rígidas, né? E sorrindo é uma forma também de se dobrar, de se dizer ao outro, sim, eu te aceito. Para começar, eu acho interessante a gente ler um pouquinho, né, a fábula no qual o Espírito teve a ideia, a reflexão, né? Então, a fábula fala sobre o seguinte: um carvalho de bom coração, porém superficial em seus julgamentos, uma vez que acreditava na superioridade da aparência, eles conheciam os valores verdadeiros ocultos na essência, olhando a fragilidade do caniço e dele se compadecendo, assim falou: a natureza foi injusta com você. Frágil como é, um passarinho é uma carga pesada para suas forças. O mais fraco dos ventos o obriga a inclinar-se e a vergar-se à fronte. Ainda se tivesse nascido à sombra de minha ramagem, se fosse mais alto, eu poderia servir de escudo para você e protegê-lo das tempestades que o ameaçam. Devo acrescentar que eu admiro pela maneira como aceita, sem reclamar, a sua pequenez e a sua debilidade. O caniço agradeceu a compaixão e a bondade do carvalho e replicou: não se preocupe com minha suposta fragilidade. Você se engana como ela. Por trás dessa aparência delicada existe, em essência, uma força que me faz ser forte e alto. Na verdade, os ventos não são mais perigosos para você do que para mim. Mal terminou de preferir essas palavras, no final do horizonte forma-se um terrível vendaval, que furioso e implacável fustiga tudo que lhe aparece pela fronte. E o carvalho e o caniço são alvos desses açoites. A árvore enfrenta o vento forte e tenta a todo custo manter-se em pé. A cana dobra, inclina a fronte. O forte, que se julgava alto com as montanhas dos caucos, é capaz de suportar os violentos temporais e não resiste. E o vento fica mais violento e arranca aquela cuja cabeça era vizinha do céu e cujos pés tocavam o império dos mortos. Então, vou pedir vocês que minha garganta está... Esse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, né? Está difícil. Bem, nós percebemos então, nessa pequena fábula, o qual existem dois seres, né? O carvalho, frondoso, vistoso, forte, alto, e o caniço, né? Como se fosse uma varinha de bambu, né? Flexível, fraginha, magra. Mas ele também traz um paralelo, porque com a força do carvalho, ele sim pode servir de exemplo para nós de rigidez, de um amor firme, uma energia amorosa, como ele teve também nisso. Assim como o caniço, frio, magro, nos dá também o exemplo de humildade. Então são dois paralelos que nós temos que traçar aqui. Mas, como o texto fala, o homem flexível, ele mostra também um outro lado, daquela rigidez das pessoas, as quais não são capazes de se inclinar para pedir desculpas, para pedir perdão. Né? Então, ele também usa como exemplo uma coisa muito bacana, que é muito mais próxima da gente, quando nós falamos da água. A água, ela nasce pequenininha, de um gotejar lá da nascente dela, e esse gotejar vai percorrendo os caminhos, se transforma num rio, este rio vai também recebendo outros afluentes, se transforma num rio maior, e todos eles caminham em direção ao mar infinito. Este mar que nos rodeia, né, onde o grande astronauta virou e falou que a Terra era azul. A gente comprova que a mar, né, a água faz parte do nosso universo.
O corpo humano ele é composto de 70% de água. Então, aí está a grande razão da nossa amabilidade também. E esta água, né, tão frágil, né, a água é uma coisa, né, mas tem a água gelo, tudo bem, se condensou a água, ela fica gelo, mas aí não deixa de ser frágil também, é um elemento muito frágil. Mas aí a gente para e lembra de tsunamis, que são águas revoltosas, né, através de movimento das placas tectônicas, que acabam deslocando uma grande quantidade de água, e essa grande quantidade, esse volume de água, não tem nada que o impede. Ele arrasta quarteirões. Aí nós lembramos também do ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente, basta olharmos, assim, vamos numa praia onde tenha, né, algumas pedras do lado, ficar observando o ir e vir da maré batendo naquela água. É lógico, naquele momento ele não vai desgastar, mas com o passar dos anos, se você observar a crosta de volta dessas rochas, vocês vão ver reentrâncias, de tanto que a água bateu lá e foi carregando. E o que ele quer dizer com tudo isso? É que a água é um ser, é um elemento frágil, porém ela segue à frente, nada a retém. Então, quando se tem algum obstáculo pela frente, o que ela faz? Se ela não consegue ultrapassar, ela o contorna e segue o caminho. Acredito que vocês já devem ter visto as imagens do National Geographic, ou até mesmo fotografias dos rios vistos por cima. São esses, umas coisas assim bem legal. Ele costuma seguir reto. Não é mais fácil, não precisa seguir reto. Não, ele vai ter que dar a volta e vai, e volta, e volta. Que riozinho burro, era só mais certo que estava mais caminho, mas não, ele respeita quem está à frente, ele contorna, ou seja, ele não se deixa impedir o seu caminho por qualquer obstáculo. Aí então é uma mensagem para nós, né? Será que a gente se coloca numa posição de pedra, uma posição de água, uma posição de rio, uma posição de carvalho? Porque muitas vezes, qualquer micro obstáculo que nós nos encontramos, eu já me jogo no chão, já me desespero, já me blasfemo contra o Criador, porque algo errado está acontecendo. Então, assim como as águas vão para o oceano, o homem tem a responsabilidade, dizendo, ele tem uma única meta, é de ser feliz. Então, inevitavelmente, nós seremos felizes. Mesmo que a gente não queira, a gente vai ser feliz, tá? Não adianta você insistir que nós seremos felizes. Certo é que existem momentos. Nesse exato instante, nós estamos todos caminhando na mesma, boa tarde, na mesma embarcação, em rumo ao nosso próprio amanhã. Mas este amanhã que nós construiremos no hoje vai nos trazer a felicidade. Essa é a única certeza que o homem eterno que é. O homem não é simplesmente, essa massa. Nesse momento ele é massa, mas ele é eterno, ele é espírito. E esse espírito eterno, ele só tem uma finalidade, de ser feliz. Pois bem, então a gente percebe que o homem, e por traçando um paralelo com a água, muitas vezes nós nos deixamos levar, nos deixamos abater por pequenas pedras. Nós estamos acompanhando, não sei se vocês estão, mas eu sempre que posso acompanho, um evento muito bacana, muito legal, que nos dá de exemplo assim, absurdamente, de a gente falar, uau, isso que é força, isso que é vontade, e a mídia não propaga, a mídia não fala nada, são os Jogos Paralímpicos. Tá? Quem puder observar, analisar, ver, faça, não no sentido de torcer para que o Brasil ganhe medalhas, não, mas torça para que todas aquelas pessoas, que chegaram até onde chegaram, com as dificuldades que aquelas criaturas têm, e dá o exemplo para nós. E o maior exemplo é que eles entre si são extremamente fraternos. Eles se gratulam um com o outro, um ajuda o outro. A dificuldade de um é amparada pela dificuldade do outro. E eu reclamo, que eu estou com dor de garganta. Eu reclamo que eu estou com dor de garganta. Daí eu olho para a pessoa, ela tem nenhum membro, alguns pedaços de braço
E está lá, sorridente, vibrando, se esforçando, dando o seu máximo. Muitas vezes, quantas vezes nós não vimos pessoas que ficam fechadas nos seus claustros, né, por causa que perdeu determinada coisa material. Né? Ah, roubaram meu carro. Mas meu carro é desagradável. Mas, gente, você está aqui. Você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você tem um cognitivo em ordem, você enxerga, você ouve. Você pode tudo. Então, nós temos que deixar de ser tão inflexíveis assim. Se as dificuldades nos chegam, é por algum motivo elas estão lá. E essas dificuldades, gente, não é Deus que coloca em nós. Essas dificuldades são frutos da nossa rigidez do passado. Fomos rígidos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, nós não perdoávamos ninguém. E hoje a gente está aprendendo, né, muitas vezes na própria pele, no próprio físico, às vezes, que temos que ser um pouquinho mais flexíveis, ter jogos de cintura, né? Se ficarmos inflexíveis, resistindo e nos envolvendo com cada um dos pequenos contratempos do cotidiano, isso só vai redundar em um impedimento para cumprirmos as tarefas evolutivas da nossa existência. Então, se eu fico preso naquilo que me impede de crescer, que eu enxergo aquilo como um obstáculo terrivelmente intransponível, eu deixo uma oportunidade maravilhosa, que é a reencarnação. Essa reencarnação é a melhor que eu tenho, porque as outras já foram. Eu vivo essa daqui, eu não me preocupo se eu fui a rainha da Inglaterra, ou o rei Jorge, ou o servo vassalo, não me importa. Eu não quero saber o que vai ser o amanhã, porque o amanhã eu vou construir no hoje. Então, se eu começo por esse pressentimento que o meu amanhã é no agora, eu vou olhar e enfrentar os obstáculos que estão à minha frente com galhardia. Erro quem não erra. Né? Quem não erra, Jesus já... Olha, muito tempo atrás, Jesus falou, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Nós erramos, gente. Nós aprendemos com ele. A Terra, no atual estágio que está, ainda é um planeta a qual nós precisamos aprender com a dor. A dor se faz presente em nós e a nossa evolução é através dela. Oxalá um dia chega que nós possamos aprender através do amor e evoluir com este amor. Estamos caminhando para isso. A passos até, digamos, firmes, decididos. Não falo largos, falamos firmes. O passo que é dado, ele é mantido, ele não é retrocedido. E ele é firme, forte. E com isso nós aprendemos a aceitar as nossas dificuldades. Exemplo está aí, acabei de falar, essas criaturas que têm lá suas dificuldades físicas, a flor da pele, se esforçando para dar o seu máximo. E o bacana é que ninguém trata eles de coitadinho, não, porque eles não são coitadinhos. Eles estão lá mostrando o seu valor. Assim como cada um também tem que mostrar o seu valor, exaltando cada vez mais o lado moral. Acho que o exemplo moral fala muito mais forte. Somos membros do universo que continua evolução, em contínua evolução. E precisamos aprender a nos adaptar e nos ajustar a uma visão de mundo passivo de transformações, reciclando pensamentos, crenças e ideias. Reciclar pensamentos, gente. Crenças, ideias. Uau, você está pedindo muito. Não é assim, vamos devagar, que o negócio não é assim. Eu posso até aceitar algumas coisas, mas reciclar os meus pensamentos? Não. Sempre pensei dessa forma, eu não quero pensar diferente. Procure ver melhor se esta maneira está te trazendo felicidade. Se isso está te promovendo, né, dentro de si uma autorreflexão, ou ao contrário, está te exaltando o orgulho, a vaidade, a arrogância. Pensamentos, renovação de crenças, né? Mas eu já troquei, eu era A, agora eu sou B. Tá, mas o seu A, você trouxe seu A dentro de você, né? A gente brinca, né? Eu tenho um colega, né? Ele é do Nordeste, e eu falo, você saiu do Ceará, mas o Ceará não saiu dentro de você. Né? Então é isso mesmo, né? Será que eu deixo essa religião lá, no físico, mas não deixo ela, eu tenho que deixá-la também lá, por completo.
né? Eu costumo falar a respeito lá que quando católico que era, né, eu acreditava no purgatório, mas hoje eu acredito no umbral. Né? Estou tocando 6 por meia dúzia, gente, então não é por aí. Tá? A gente tem que ter uma outra visão, uma coisa mais aberta, mais abrangente. Basta nós pegarmos exemplo nesse ser maravilhoso, o qual alguns artistas retrataram com imagens. Nós não temos a certeza dessas imagens, nós não sabemos se Jesus era desse jeito ou não, mas seguindo dados históricos do DNA daquele momento, nós podemos acreditar que Jesus era um homem, né, com seu porte físico, e segundo as tradições de barba e cabelo comprido. Ponto. Mais do que isso a gente não pode falar nada. Loiro de olhos azuis. Acho complicado. Porque na Palestina, loiro, alguma coisa complicada, né? Não tem jeito, né? E loiro, ainda por cima, menos provável. Mas nós fomos bombardeados com essas imagens e nós carregamos essas imagens para dentro de nós. Então, quando nós falamos de Jesus, também não tem que ficar com aquela imagem tão sangrenta, tão violenta, tão pesada que é o Jesus na cruz, aquele ser que sofre, aquele ser que está lá totalmente destroçado fisicamente. Gente, não. Jesus é um ser de luz, repõe o estoque aqui, valeu. Jesus é um ser de luz, é um ser maravilhoso, é um homem que brincava com as crianças, é um homem que atendia a todos com amor e com esperança, dava esperança para o povo. É essa a imagem de Jesus que eu tenho que trazer dentro de mim. Então, mudar, reciclar as crenças, reciclar os pensamentos e reciclar também as ideias. Não, do jeito que está o Brasil não vai dar certo. Não, esse governo que está aí. Gente, quanto não que eu vou falar? Eu vou estar jogando essas energias negativas nessa atmosfera maravilhosa e o qual nós absorvemos depois. Então, se nós somos seres pensantes e sabemos que tudo que eu jogo volta, lei da física, Newton, ação e reação, vamos jogar coisa boa. Nem que seja egoisticamente falando, eu vou jogar coisa boa porque eu vou receber coisa boa também. Já é um grande passo. Você está fazendo, se projetando o bem para fora. Isso é maravilhoso. É melhor do que você ficar só apontando e reclamando e ficando, inflexível. Não, gente, nós temos que realmente nos amar-nos, e o amar é aquele, os galhos que vão de um lado para o outro, se enroscando entre si e respeitando as dificuldades de cada um. De modo geral, as pessoas resistentes podem estar sendo assaltadas por fortes imagens mentais de situações de inflexibilidades de um passado. Quantas vezes nós não trazemos em nós imagens mentais, e não do passado do que eu fui lá, do recente. A imagem de alguma coisa que me marcou muito, que me deixou muito triste, que me deixou alguns traumas, e quando eu vejo ou alguma coisa, alguma cena que repete aquela imagem, ou ouço alguém comentando alguma coisa daquela imagem, isso acaba me afetando o meu psicológico, a minha força, e eu acabo às vezes me deixando levar. Cada um é cada um, cada experiência é uma experiência, mas a gente tem que saber o seguinte: nós não podemos ficar presos nessas imagens, presos nesse passado. Alguma coisa nos levou a presenciar, a praticar, a vivenciar aquela situação, aquele momento para o nosso aprendizado. Então que tenhamos como base isso e seguimos em frente, procurando sempre transmitir o amor do fundo do nosso coração, para que todos que estão em volta possam seguir e perceber. A gente percebe que nós não devemos subestimar a voz do coração ou nos julgar frágeis e fracos por mudarmos nossa maneira de pensar e agir. Muitas vezes o orgulho bate forte em nós, fala, não vou mudar de opinião não. Você sabe que você está errado, que a pessoa está certa, mas você fala, não, eu estou certo, eu vou até o final. E me dói. Complicou, né? Complicou. Porque deixou uma boa oportunidade de você dobrar-se e de erro cometido. Mas eu não errei. Ok. Jesus errou, gente? Não, né? Que eu saiba, não. Jesus não errou, gente. E mesmo acuado, acusado, maltratado, ele blasfemou e gritou pelos seus direitos? Não. Pelo contrário,
ele ainda pediu ao Pai em relação a essas criaturas que o maltratava. Exemplo. Mas realmente, eu estou equidistante muito de Jesus. Não sei o Washington já está mais próximo, eu estou muito bem. Né? A gente percebe que são esses exemplos, esses ensinamentos que nos dão norte. É lógico que eu tenho que saber até onde ir, eu tenho que saber o quanto eu tenho que ficar rígido às vezes. Porque Jesus foi rígido também. A energia do amor. Ele chegava na pessoa e falava, hipócrita, eu sou hipócrita. Ele disse, eu sou hipócrita. Não tinha como enfrentar aquele ser de luz maravilhoso na frente. Você vai falar o quê? Você vai concordar. E essa energia firme de Jesus que levou multidões até ele. Levou pessoas assim de todas as dificuldades. Se Jesus não fosse uma pessoa flexível, ele não aceitaria mulheres junto com ele, não aceitaria crianças. Jesus pegou, os apóstolos, me perdoe, Pai, mas a pior espécie que tinha nos apóstolos, gente. Por quê? Nós tínhamos lá pescadores ignorantes, que não sabiam distinguir um peixe do outro. Nós tínhamos lá cobrador de impostos, que era a profissão mais desonerada, era qualquer coisa. Até hoje, cobrador de impostos é meio complicado, né? Então, até hoje, cobrador de impostos é complicado. Nós tínhamos lá pessoas de várias regiões, e dentre essas regiões, regiões não muito bem vistas pela pessoa de Galileia. A própria cidade que Jesus nasceu era como se fosse algo assim, bem a par da sociedade. E tínhamos todas as espécies de pessoas lá. Ou seja, ele mostrou amor para com todos. Ele não falou, você não. Essa coisa de escolher não foi escolhido, gente. Foi o amor que os uniu. A felicidade dos apóstolos, porque eles eram ignorantes e simples como eram, por não ter conhecimento. A força daquele espírito verdadeiro que tinha entre eles. E a união e a fraternidade que estavam juntos. Gente, é importante nós termos, eu brinquei aí e tal, mas é uma verdade. Então, Jesus não escolheu, porque se ele fosse escolher, ele estaria o quê? Você é bom, você é ruim. Exatamente, né, Rita? Então, é essa atração do amor, da flexibilidade, das pessoas aceitarem as suas dificuldades e bater aquela coisa que nós chamamos de arrependimento. Mas eu não me arrependo de nada que eu faço. Olha o Carvalho falando. Olha o Carvalho falando forte dentro da gente, né? E muitas vezes eu sou firme, porque eu não vou arredar o pé. Ela que veio pedir desculpa para mim. Vá você e peça desculpa pelo erro dela. Olha que coisa forte, hein? Vá você e peça desculpa pelo erro que ela cometeu contigo. Nós estamos longe disso, mas é o passo, é o caminho. Né? Chegamos, não há problema. Já foi, vamos lá. Então a gente percebe que os ensinamentos são claros para nós. Nós não enxergamos às vezes. Nós somos cegos, nós enxergamos e não vemos, somos cegos, ignorantes. Porque dentro de mim tem uma coisa que coloca aqui em cima, como se fosse uma burca, que me impede de ver. Essa burca se chama orgulho, vaidade, se chama prepotência, arrogância. E aí, o que eu faço? Até que ponto eu tenho que me curvar? Não é se humilhar, essa coisa que nós trazemos da Igreja Católica, né? Que eu sou culpado, é minha culpa, mas eu me flagelo. Não, gente. Não é isso. Você é humano. Nós somos humanos. Somos capazes de errar. Nós somos capazes de corrigir o nosso erro. Somos capazes também de aceitar o erro. Porque se eu não aceito o meu erro, como que eu posso aceitar o erro do outro? Então, primeiramente, se perdoe. Você é humano, você pode... Então, seja você flexível com você mesmo. Sabe aquelas pessoas hiper, mega, blaster exigentes? Não, isso aqui tem que ser assim. Para com isso. Para com essa insistência do jeito que você quer, da forma que você quer, da maneira que você quer. Compartilhe.
né? As pessoas que moram juntos, são casadas, enfim, uma série de situações aí. A água tem que ficar aqui, não pode ficar aqui. Né? A escova de dentro tem que estar para lá, não virado para cá. Isso, né? Gente, quantos relacionamentos acabam por simples besteiras, bobeiras dessas, porque eu não sou flexível, né? Não só casamentos, mas a união de pessoas, né? O convívio com pessoas. Você trabalha, você tem lá o seu chefe, você tem lá o seu subordinado, e essa relação como é que é? O seu chefe grita com você e você bate no subordinado, essa é a escala? Não pode ser. Tem que ser ao contrário. Não, tem que ser, você tem que jogar amor para cá e jogar amor para lá. O grande líder hoje, Jesus foi o maior dos líderes, ele ensinou o amor. Então nós temos que trabalhar com o amor. É lógico que as pedras virão. Se essas pedras chegarem até você, você as receba. Coloque e forma uma plataforma para você subir. E você vai crescendo nos seus degraus. E com isso você vai ficar muito mais forte, porque você vai ser homem, no sentido da palavra, que você enfrentou os desafios, não foi simplesmente uma pequena rocha que a água veio, bateu e voltou. Não, essa rocha foi e você conseguiu ultrapassar. É isso, porque sem erro não há conhecimento. Sem conhecimento não há evolução. Sem evolução, o homem não teria chegado ao estágio que se encontra. Gente, nós estamos em 2012, indo para 2013 já, né? Setembro já, né? Indo para 2013. Então a gente vê que o tempo passa muito rapidamente. E pior que as mesmas 24 horas que nós temos, né, em 2012, nós tínhamos em 1960, não tínhamos? Ou era diferente? Mesmo 24 horas. Só que aquelas demoravam mais do que essa, né? Louco uma coisa dessa. Porque lá o nosso tempo era outro, eu acordava, eu tinha que olhar para fora para ver o que estava acontecendo. Daí não tinha aquela expressão dormir com as galinhas, né? Acordar com hoje em dia, até o galo canta errado, né? Canta na madrugada da noite, ainda dorme, o sol apareceu, até o galo canta errado, gente. Por quê? Pela agilidade que nós vivemos. Nós vivemos muito elétrico hoje, as informações chegam muito rápido para nós e nós temos que absorver todas essas informações. Principalmente os nossos jovens, esses jovens ávidos de conhecimento, ávidos de informações, querendo buscar resposta para todas essas incógnitas, porque nós éramos assim. Reflete vocês aí, alguns aninhos para trás, não tinha esse afoito também de respostas, mas no nosso tempo lá atrás, as informações não chegavam. Uma boa parte de vocês são contemporâneos meus, ainda mais com a época da ditadura, que nenhuma informação vinha mesmo, né? Nós não sabíamos de nada, né? E hoje o jovem fala assim, vem um monte de coisa para ele, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, tudo que ele anseia está lá. Então, a evolução do homem na parte intelectual é absurda. Nós estamos brincando de controle remoto com o Jeepinho lá em Marte. O cara daqui está mexendo, o Jeepinho está andando lá em Marte. Olha a tecnologia do homem. Que coisa fantástica. Eu imagino também do fio, né, que vai ligar hoje, né? Mas é uma tecnologia fantástica, né? É uma tecnologia bárbara. Agora, o que a gente percebe é que se o homem chegou até esse estágio, até essa capacidade intelectual, né, o que ele faz com isso? O que ele faz com essa capacidade intelectual? Nós temos problemas sérios da saúde pública, né? Não a saúde pública, mas a saúde geral, pessoas morrendo de fome. Nós vamos lá na Etiópia, pessoas morrem de fome. Então, e na Etiópia, vamos andar 300 quilômetros para dentro do Brasil, tem pessoas morrendo de fome também. E aí, eu sou espírita, então alguma coisa ele fez de errado, porque está passando fome aqui agora. O cara está aí abandonado na rua porque não soube aproveitar. Não julgue para não serem julgados. Não é assim? E é bacana que na oração dominical a gente vira e fala, né? Pai, perdoe os meus pecados. A gente pede perdão pelo Pai, né? Só que Jesus é bárbaro. Ele colocou uma vírgula e falou o quê? Na razão direta que você perdoar os seus pecadores. Ou seja, vai ser perdoado, da mesma maneira que você perdoa. Ele nos dá o exercício do perdão. E a gente só tem para nós, né? Vem a nossa, né? Tá bem a nossa. Mais fácil, né?
tentar parecer forte, energético e decidido perante as situações que requerem mudança, pode nos levar ao que sucedeu com o carvalho. Ou seja, na fábula, ele, todo frondoso, todo firme, todo austro, acabou sendo, né, sucumbido pelo vendaval, e o caniço foi para lá e para cá, para cá e para lá, e acabou ficando, sobreviveu ao vendaval. O que ele quer dizer com isso? Sim, nós temos que estar firmes nas nossas decisões, temos que estar firmes do nosso foco, no nosso objetivo, mas esta firmeza, ela não é uma rigidez. Eu sou firme e vou ter que contornar, né, as situações adversas, aceitando as minhas dificuldades. Tem coisas que eu não sei, você não sabe, vamos aprender junto. Ou então tem coisas que eu sei e você não sabe, eu posso te passar. E tem coisas que você sabe que eu não sei, você me passa. Troca. Ninguém aqui sabe mais, sabe menos do que o outro. Nós estamos caminhando juntos, né? No mesmo nau, na mesma água, esse mesmo rio que leva para a imensidão do mar, cujo timoneiro quem é? É Jesus. Está nos conduzindo a mares maravilhosos, né? Então, meus queridos, ser rígido e não ser flexível nos chama bastante a atenção, porque a rigidez das nossas ações, né, é importante, mas também nós temos que saber deixar, em certos momentos, a nos curvarmos. Repare que temos aqui algumas pessoas masculinas, né, tem aquela expressão do passado, você apanhava na rua, né, e você não podia voltar para casa chorando, você apanhava em casa também e fala, eu não choro. Daí ficou essa coisa, o homem não chora. Você fica assim, o homem não quer chorar. E se chorar, não, né? Então, fecha, coisa complicada. Quem disse isso? Quem falou isso? Mas é um peso que nós carregamos. Daí o homem deixa de ser sensível e passa a ser não mais assim, não pode ser mais assim. É muito bonito quando a gente vê hoje pessoas se cumprimentando com beijos e abraços, quebrando tabus, né? E lá para trás era uma prática muito comum. E não vamos tão lá para trás, não. Alguns povos ditos civilizados, podemos chamar assim, né, ainda se cumprimentam com beijos no rosto. Né? Personalidades públicas, personalidades de cargos, né, presidentes, ministros. Isso é muito bacana. Isso é quebrar tabus. E no brasileiro isso não pode, essa coisa, né? Enfim, essa dureza do nosso coração, essa rigidez que temos em nós. Vamos ser flexíveis. Tá? Vamos começar a respeitar os direitos de todos. Vamos começar a trabalhar melhor nesse sentido. A providência celestial tem um plano só para nós. E as ventanias nos conduzirão onde precisamos ir. Em certas ocasiões, é necessário retirar os remos da água e confiar na indicação divina. Né? Confiar no timoneiro. Né? Confiar naquele ser que nos trouxe todos os ensinamentos que entendemos. Confiar naquela criatura que deu, né, o amor verdadeiro, nos mostrou o amor verdadeiro. E a gente quer algo mais palpável. Né? E mesmo quando estava este pregado, né, entre dois ladrões, os quais eles sim cometeram alguns erros, a história, a escrita não narra que fizeram ou deixaram de fazer. Apenas uma pequena passagem, não vou me lembrar de qual evangelho, uma pequena passagem que fala o seguinte: um deles virou para o mestre e falou: você que era, né, assim, né, fazia vários milagres, fazia várias coisas, então vai, prova que você é esse todo-poderoso e saia da cruz e nos liberte também, né? E Jesus nada respondeu. Ele se ficou conhecido pela história como o mau ladrão. Olha o peso, olha a culpa, até mau ladrão. Aí do outro lado, eis que então o outro ladrão vira e fala: cala-te, nós estamos aqui porque nós erramos, ou seja, alguma coisa fizemos de errado. Né? Mas ele que está aqui nada fez de errado. Ele falou: Senhor, lembre-se de mim quando você estiver no reino do seu Pai. Aí Jesus então vira para essa pessoa e fala:
ao entardecer, o menino dele já está, nós dois estaremos juntos ao lado do meu pai. Então, o que é? Quer dizer que Jesus condenou aquele lá? Não, ele não condenou aquele lá. Né? Ele se calou, né, dando um exemplo, ele se calou. E um outro que se manifestou com pensamentos bons, pensamentos verdadeiros, que saiu do coração dele, esse então Jesus respondeu, porque assim ele pode o quê? Compartilhar conosco aquilo que foi dito aqui atrás, trocar as nossas ideias, Então ele mostrou que o arrependimento, mostrou que acreditava em Jesus e mostrou essa fé inabalável. E assim Jesus o ajudou. E assim como também ajudou o outro também. Mas mediante o seu tempo, mediante as suas oportunidades. Essas oportunidades que todos nós temos, através dessa maravilhosa energia salutar que nos enche de vida e a cada nova reencarnação. Então hoje estou aqui falando para vocês essa configuração física. Ontem eu não sei o que eu fui, amanhã talvez serei outro. Não sei. Mas se hoje eu vivo nesse momento, como diz a música, esse momento lindo, né, vamos fazer valer a pena. Então que possamos florescer quando estivermos plantados. Sejamos felizes. Interessante, muito bom. Companheiros, não vou estender muito não, mas qualquer colocação, qualquer questionamento, ou um comentário a respeito do tema, é só levantar o braço. Utilizado o microfone aqui, que o nosso companheiro mora aqui, responda para nós. Olha lá. Oba! Oba! Fala mais próximo aqui, tá bom? Porque a gente, se a gente botar... Que se a gente não perdoa, o nosso espírito não evolui. Uau! Vou falar o que depois disso? Então tá, né? Vamos lá. Se nós não perdoamos, né? Como podemos evoluir? Pois é, né, meu querido? Seu nome qualquer? Lucas. O médico. Né? É louco, né? Então, meu querido Lucas, é um grande começo aprender a perdoar. Como que eu posso perdoar? Quem sabe vamos começar esquecendo. Aquela frase, eu perdoo, mas não esqueço. Você não está perdoando. Então você tem que começar a esquecer aquela coisa ruim, aquele mal que alguém fez para você. Ah, mas ficou marca, ficou... Ok. O tempo passa. O que não pode ficar marca dentro de nós. A marca que fica muito mais impregnada em nós. Então nós temos que saber que as situações vividas, as experiências passadas, nos fortalece. E a partir desse fortalecimento, eu consigo esquecer. Porque eu vou transmitindo perdão para a pessoa. E, de repente, quando menos espera, a coisa já saiu da minha cabeça e eu já começo uma nova jornada. Então, realmente, está coberto de razão. Aquele que não é capaz de perdoar, tem uma evolução um pouco mais devagar. Parabéns. Mais alguém? Gente, bom, tem uma criança de 5 anos, você não fizer nenhuma. Falando sobre o perdão, a primeira coisa básica do perdão é o auto-perdão, o início de tudo. Até essa passagem de Cristo que você comentou, eu já vi uma palestra e também num curso que eu fiz aqui na casa, uma explicação é o seguinte: o outro também vai ser perdoado no seu momento certo. Só que naquele momento ele não reconheceu o próprio erro dele. Entendeu? Então não valia nem para ele pedir perdão, porque se ele não reconhece o erro, e o que foi elevado, que parece que é no outro, no entardecer, no amanhecer, esse daí já, a primeira coisa que ele cita no diálogo já é isso. Ele sabe que ele era culpado. Exatamente. Entendeu? Então aí sim ele fala, lembra de mim. A falta, né? Ele nem pediu perdão porque ele se achava culpado mesmo. Então, mas ele reconheceu e falou, então lembra de mim. Então é aí que vem o perdão, né? Se você
para perdoar você precisa saber reconhecer os seus erros primeiro. Né? Sim. Senão não adianta, senão inclusive fica essa coisa que você bateu, fica aquela lembrança. A pessoa só consegue realmente esse perdão mesmo assim, certo? Quando ela reconhece que ela também erra, certo? E ela também vai ter que pedir perdão para alguém, certo? E aí com certeza ela reconhece o perdão do outro também. Maravilha. Obrigado pela complementação. E a gente só pode tomar esses exemplos. Sejamos nós, então, aquilo que a história chamou de bom ladrão, né? Vamos reconhecer os nossos erros e pedir para que Jesus lembre de nós. Né? Mais alguém? Só fazer um comentáriozinho. Não podemos esquecer, né? Já que falamos de homem flexível, que no momento que você reconhece os seus erros e muda a sua conduta, você deixou de ser o carvalho. Exatamente. Você virou caniço. Então, e não é vergonha nenhuma você assumir os seus erros e você corrigir os seus erros. Você não é o dono da verdade. Você não pode ser intransigente a ponto de dizer eu sou o dono da verdade. Não. Sempre alguém sabe alguma coisa mais do que você. Você tem que ter humildade e reconhecer isso aí. Nós comentou-se bastante sobre a flexibilidade, mas no aspecto moral, né? Psicológico. Mas tem uma falta de flexibilidade nossa quanto ao nosso comportamento da saúde, no caso da saúde, né? Ou seja, temos hábitos alimentares e outros hábitos que nós, pela nossa rigidez, nós não mudamos. E vem aí depois a doença, a necessidade de cirurgias, devido a não atender a sugestões, orientações, para termos comportamentos alimentares diferentes. Né? Isso nos conduz realmente a dor e sofrimento no presente. Nesse aspecto, a gente muitas vezes, eu gosto de tal alimentação e não mudo, mesmo que as pessoas chamem a nossa atenção. A falta de exercícios físicos, caminhadas e tudo mais, nos leva também a essa inflexibilidade. Ou seja, e depois nos conduz, né, a problemas sérios de saúde. Né? Porque o espírito, para realmente habitar de uma forma satisfatória este vaso, é preciso que ele esteja saudável. Né? Não só psicologicamente, mas principalmente fisicamente. Né? Kardec nos recomenda várias vezes, né, que esse, como você usou mesmo, vaso, esse invólucro carnal que nós temos nesse presente momento, ele é um instrumento fabuloso, tem que cuidar, zelar por ele. Né? Porque se aqui dentro tem um ser eterno, um ser que não morre, né? Isso aqui é matéria, essa matéria perece. Agora, eu posso tentar enganar a natureza e prorrogar um pouquinho mais a minha vida, a existência? Posso. Cuidando de uma boa alimentação, cuidando da minha saúde, praticando, fazendo coisas que a gente... Cuidado para não ser aquele ecolochato, né? Aquela coisa que fala, não, cuidado com isso. Né? O ecochato não é legal. Mas a gente tem que se nos preservar, dar valor eu adoro os meus olhos azuis, né? Acho fantástico, né? Esse corpo esbelto de 1,80 m que eu tenho também acho muito fantástico. Então, eu não tenho problema nenhum com esse tipo de coisa. Mas eu procuro estar mantendo, né, alguma coisa a mais, para que a gente possa, então, ser um grande instrumento dentro da vontade do Pai. Então, vamos lá, vamos fazer o que a gente pode fazer dentro das condições que nós temos e preservando também o nosso bem-estar e a nossa saúde. Então, eu queria agradecer a todos a paciência, o carinho, a tolerância para comigo e mandar um beijo, mandar um feliz aniversário para a Cida, que está no aniversário hoje. Parabéns, um grande beijo. Obrigado. Obrigado, companheiros. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos que participaram. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto e os trabalhos continuam. Tá? Então, companheiros, depois de muito recebermos, de muito conversarmos, de muito esclarecimento, vamos retribuir. Chegado o momento da retribuição. Então, mais uma vez, eu convido todos os presentes a fechar os olhos do plano físico e, levando os nossos pensamentos, vamos abrir os nossos corações, vamos doar os nossos melhores sentimentos, as melhores energias, formando um grupo de energias salutares que irão, com certeza, ser utilizadas pelo plano espiritual em benefício daqueles mais necessitados que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, nos presídios, por aqueles que se dizem injustiçados, que clamam por justiça,
que recebam cada um conforme o seu merecimento e a sua necessidade. E envolvendo com muito carinho esse planeta Terra, que está passando por grandes transformações. Para que aqueles que realmente se empenhem nas suas mudanças tenham forças para que levem adiante, para que deixem a inflexão, a intransigência, a arrogância, o orgulho, a vaidade, deixem de lado isso, não deixem conduzir a sua vida por esses preceitos, para que possamos nos transformar e nos transformando, transformarmos o mundo. Obrigado, meu Pai. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade que aqui estão, humildemente nós pedimos, permaneçam conosco nessa semana, na nossa jornada, e que possamos, Senhor, aqui estarmos na próxima semana, reunidos para mais uma tarde de estudo e de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus.